Olá, começa agora mais um Janela Educativa. No programa de hoje nós recebemos a coordenadora do programa de pós-graduação Diversidade Cultural e Inclusão Social da Universidade Fevale, Jacinta Renner, que lançou uma cartilha sobre ergonomia. Professora, bem-vinda ao programa de hoje. Ok, muito obrigada, eu que agradeço o convite. Bom, Jonas, essa cartilha, a gente ficou muito feliz, né, enquanto grupo e enquanto coordenadora também desse trabalho, que foi em parceria com a Fiergs, né, e nós temos lá um grupo chamado GEAT, que é o Grupo de Estudos do Trabalho, né, e Ambiente, e já fazia um tempo que nós vínhamos percebendo a necessidade das empresas terem uma espécie de cartilha orientativa para a ergonomia. Embora a gente tenha uma norma, que é a norma ANR 17, é uma norma um pouco mais extensa e a gente pensou em compilar essa norma em alguns eixos principais, que são relacionados a posturas de trabalho, a questão da repetitividade, a questão gestual, a manuseio e transporte de cargas, que ainda é um assunto bem importante a ser tratado, e algumas questões bem específicas, por exemplo, a organização do trabalho, que é a jornada, a pausa, o ritmo de trabalho, que não são tão tangíveis, né, mas que precisam ser discutidos e que ainda tem adoecido trabalhadores, né, e ainda tem afastado. Isso que a professora tem colocado, todos esses itens que a professora elencou, trazem uma consequência, se não bem orientado, né, no trabalho, no dia a dia do trabalhador. Com certeza, Jonas. De modo geral, assim, isso é algo que não deveria mais acontecer. As pessoas se afastarem do trabalho por doença ocupacional ou por um acidente, né? Parece, assim, de modo geral, que isso está entranhado dentro isso faz parte do próprio trabalho, isso integra o trabalho, não pode integrar o trabalho, né? Nós não podemos ter acidentes como nós ainda temos e não podemos ter doenças ocupacionais como ainda temos, né? Então a ergonomia, ela é uma ciência, ela foi proposta lá em 1977, né? Uma das normas regulamentadoras, e ela está sendo implementada, ela é implementada dentro das empresas, mas existe um comportamento um pouco estranho, de modo geral, das empresas. A ergonomia passa a ser importante e relevante quando ela é fiscalizada. Então, de modo geral, chegam os fiscais, né, ou do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, autuam a empresa e a empresa começa a procurar a análise ergonômica. Na verdade, isso deveria estar entranhado dentro do dia a dia das empresas, né? Os trabalhadores, os cipeiros, a CIPA, o pessoal do SESMIT, os engenheiros de segurança, que são profissionais que obrigatoriamente têm que transitar dentro de uma empresa, a própria medicina do trabalho. Então, todos esses profissionais deveriam estar trabalhando com ergonomia, com o aspecto ergonômico, tendo um olhar preparado para esses aspectos no cotidiano do trabalho. Isso é importante, desculpa, não tem problema. Isso é importante, a professora está colocando, não só a questão da empresa, mas também do trabalhador, ter ciência dessa lei que o protege, digamos assim, dessa norma reguladora que o protege, porque às vezes acaba aceitando, não, meu trabalho é assim, vai acontecer, vou me submeter, mas na verdade não é, existe uma norma que regulamenta isso. Existem várias normas, né? A ANR 17, a ergonomia, é uma delas, né? Mas com certeza, cada vez mais o trabalhador ele busca essas informações, né? E a empresa consciente, a empresa que realmente quer ter saúde financeira também, ela precisa ter esse cuidado com o seu trabalhador, né? Porque, na verdade, quando nós temos um processo industrial, né? Uma empresa onde tem só máquinas, a gente não tem esse cuidado com as pessoas, porque a máquina dá conta, mas aonde tem gente, e nós temos ainda em muitos ambientes de trabalho, a própria manufatura presente, né? Todo ambiente onde tem trabalho de manufatura, nós temos muita gente trabalhando. Essas pessoas precisam ser cuidadas, né? Porque o adoecimento, ele além desse ônus pessoal, é um ônus para a saúde, né? Quem paga é o INSS e a gente paga o INSS, então, na verdade, é o nosso bolso, né? Nosso bolso que paga. Esse ônus pessoal do trabalhador e o ônus da empresa também, que precisa dar conta. Então, um olhar preventivo, Jonas, é mais do que
necessário e cada vez mais a gente deve ter esse olhar preventivo. Porque depois de ocorrido uma patologia, depois do trabalhador afastado do trabalho, é muito mais difícil esse retorno, né? Então, há que se ter cuidado nas pequenas coisas do dia a dia. Se esse trabalhador está com o ombro elevado acima de 90 graus para fazer um alcance de algum manípulo, algo que ele precisa acionar. Se esse trabalhador está numa postura em pé o dia inteiro, o que não pode, ou sentado o dia todo sem eventualmente... Uma postura adequada. Uma postura adequada. Se esse trabalhador manuseia carga, peso durante uma jornada inteira, obviamente o corpo vai entrar em processo de sofrimento. Em algum lugar, em algum ponto, ele vai reclamar. E vai prejudicar no desempenho, olhando lá da empresa, o desempenho desse funcionário, né? Com certeza. No dia a dia do seu trabalho. Com certeza. Sabes que existe uma coisa muito interessante em termos de fisiologia do trabalho. Da segunda para a terceira hora, onde a pessoa está trabalhando numa mesma atividade, fazendo o mesmo gesto, o mesmo jeito de trabalhar, ela tende a entrar em processo de fadiga muscular. Quando a fadiga se instala, essa pessoa não produz mais da mesma forma como ela produziria, né? Então, esses cuidados de remanejo das pessoas, de multifunção, isso são... trabalhos repetitivos. Trabalhos repetitivos que são bastante lesivos, né? E monótonos, trazem uma série de consequências, tanto no âmbito fisiológico quanto no âmbito psicoemocional, né? Que acaba implicando num trabalho vazio, às vezes sem sentido, né? Você imagina você fazer o dia inteiro um trabalho que nem é uma atividade, é uma operação minúscula, um curto espaço de tempo que às vezes dura segundos. E então isso é um trabalho muito sem sentido, porque ele é tão repetitivo que nós temos um autor que diz que a pessoa aciona um automático, né? E ela vira um trabalho automático que ela nem se dá mais conta que está fazendo e ela só espera o dia passar para poder sair dali. Então é um trabalho sem sentido, sem significado, sem o valor que deveria ter, né? Então isso é a organização do trabalho, isso está bem contemplado pela NR17, seus anexos, né? E isso é importante que as empresas se deem conta que quanto melhor o trabalhador estiver, melhor ele vai render, melhor ele vai trabalhar. Com mais satisfação, né? No início, na apresentação, aqui na introdução do programa, eu falava sobre o lançamento, mas foi uma publicação, né? O resultado desse lançamento foi a publicação lá no grupo de estudos. Eu queria que a professora falasse um pouquinho mais como é que foi. Parece que foi dia 17 agora do mês passado, né? Sim, foi dia 17 de abril. Bom, foi um evento muito interessante, nós tivemos vários debates, foi um workshop, e é onde vários profissionais que integram o GEAT, né, que é esse grupo de estudos do trabalho, estavam presentes debatendo também outros assuntos, porque a ergonomia ela não está isolada, ela tem uma série de questões correlatas, né, que precisam estar integradas e interagindo. Então nós tínhamos médicos do trabalho, engenheiros, nós temos um grupo muito interessante, bem multidisciplinar, que debate de modo geral mensalmente, a gente mensalmente se encontra na Fiergs, mas ao mesmo tempo nós estamos sempre em debate de todas essas questões que estão relacionadas à saúde do trabalhador, né, saúde e segurança do trabalho. Então, foi muito interessante porque essa cartilha, ela foi organizada por mim. Os textos inicialmente foram organizados por mim, que sou ergonomista. Mas todos esses profissionais tiveram um olhar sobre essa cartilha e todos opinaram, né? Porque ela ficou realmente uma cartilha mais completa no sentido de atender às demandas que as empresas necessitam, né? Como a Fiergs ela tem um escopo muito grande de associados, a gente precisou pensar na grande empresa, na média empresa, mas também naquela pequena empresa que às vezes está lá meio que no fundo de quintal, né? E que às vezes não tem o acesso a todas essas fontes de informações como deveria ter, né? Então a cartilha vem trazer esses elementos e ela está disponível na Fiergs. Ela está disponível no site da Fiergs gratuitamente. É só chegar lá, baixar e usufruir, né? E tentar implementar algumas daquelas questões que a gente coloca, né? Daqueles temas que são bem relevantes para o cotidiano de trabalho, né? Deixa eu contribuir aqui com a professora. Eu tenho anotado o site para quem quiser consultar, que é fiergs.org.br. Isso. Esse é o site da Fiergs, então. E lá tem as abas e os links para que possa o pessoal de casa acompanhar a publicação.
Perfeito, perfeito. E vale a pena porque, como a gente compilou esses dados, é importante dizer, Jonas, que não é uma questão de normativa, não é uma cartilha onde vários profissionais tiveram o seu olhar sobre o tema ergonomia e onde a gente buscou como referência a legislação, né? Não se inventou a roda, apenas se acrescentou alguns elementos a partir da experiência de todos esses profissionais, né? A fim de instrumentalizar, então, as empresas de uma forma mais fluida, mais tranquila, porque às vezes a legislação ela está colocada de uma forma muito dura, né? E ali a gente trabalha um pouco essas questões e flexibiliza um pouco com um olhar para o ambiente de trabalho. E foi interessante porque a gente não pôde fazer uma cartilha para um ramo industrial, ou para um tipo de produção, ou para uma produção que acaba em um determinado produto. Nós tivemos que pensar em todas as empresas associadas à Fiergs. Então, a gente tentou contemplar todos os ramos industriais, todas as atividades de trabalho, por isso que se trabalhou muito com a questão conceitual. Porque a partir do conceito, a gente discute o conceito, as pessoas que leem aprendem sobre o conceito e aplicam na sua realidade de trabalho, né? O que diferencia da norma dura em si, somente a norma regulamentadora, ela tem daquele jeito desde 1977. Nós estamos colocando um olhar de discussão em cima disso, né? E de abordagem prática e viabilidade prática no cotidiano das empresas, né? A professora falou em roda, né? Vou fazer uma brincadeira aqui. Foram lá e trocaram o pneu duro pelo pneu macio, botou um pneu de chuva, acrescentou um pneu melhor. Sim, desculpa a brincadeira. Pode se entender mas dessa forma. Mas a gente entende claro. dessa forma, né? Que realmente ela pode ser antiga, mas ela vai sendo atualizada também. Porque eu creio que novas profissões estão surgindo e com elas também esse olhar à ergonomia. Exato, sim. É realmente um olhar, porque a norma ela segue sendo como ela é, né? Mas essa discussão, ela se torna interessante, né? E ainda mais com todos esses profissionais atuando, né? Professora, nosso tempo está acabando. Oh, que pena. A conversa está ótima. Eu quero agradecer a sua participação, dar os parabéns pelo seu trabalho realizado, muito importante. E se queira acrescentar mais alguma coisa, por favor, fique à vontade. Eu agradeço essa oportunidade de estar na nossa casa, né, que verdade. é a Fevale, conversando sobre isso. E, ao mesmo tempo, a enorme oportunidade de estar na Fiergs, né, nesse grupo tão bacana que discute o trabalho e que tenta trazer isso como uma melhoria também, essas discussões, a partir das discussões, uma melhoria para o ambiente de trabalho, né? Interessando ao trabalhador e ao empresário, né? Tá certo, é um trabalho muito importante, muito bonito. Obrigado. Obrigada. E o Janela Educativa fica por aqui. Assista a esses e outros programas no nosso canal do YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.